Boa noite, gente. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tá até difícil de falar depois dessa palavra de introdução aí que o apóstolo trouxe. O pessoal tá com medo de responder. Está tudo bem. Tá tudo bem, povo. Aleluia. Não tem nada sendo falado aqui além do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É dura essa palavra? Desse jeito. Sabe que tinha um grande homem de Deus. Como é que é o nome dele, Jason? Que nós estávamos falando na sua casa? Sandro Campos. Porque porque ele queria voltar, tendo chateado alguém. Como é que era o nome dele? John Wesley, né? O John Wesley, no filme, né? Filme que conta a história dele. Ele volta de uma viagem e o irmão dele pergunta para ele como é que foi a viagem. Ele disse, foi ruim. Aí foi ruim por quê? Porque eu não consegui ofender ninguém nessa viagem. Ninguém ficou ofendido comigo. Sabe, entenda uma coisa, o Evangelho ele não é para massagem. O Evangelho é faca na caveira, irmão. Entendeu? O Evangelho é faca na caveira. Teve um dia que Jesus Cristo estava ensinando e o povo começou a levantar e ir embora de monte. E os discípulos chegaram nele e disseram, ô mestre, está muito dura essa palavra. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Está dura a palavra? Por que não levanta vocês e vão com eles então? Levanta vocês e vão com eles também, pode ir. Vai tranquilo. Aí Pedro falou, não, para tudo. A palavra é dura. Mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Sabe, irmão, o remédio ele não é para ser bom. Se fosse bom era bala. O remédio é para te curar. É ruim demais de tomar o negócio. Quer ver se for injeção. Quer ver se for penicilina, aquela miserável daquela benzetacil. Aquilo dói que chega a travar a perna do cara. Mas aquilo parece que tira com a mão o seu problema. Então não rejeite o evangelho verdadeiro, não. Não rejeite a pregação do evangelho verdadeiro, porque graças a Jesus, vocês têm um pastor sobre essa casa, é apóstolo, mas aqui ele flui no pastoreio com vocês. Vocês têm um homem que pastoreia vocês, buscando trazer vocês dentro do evangelho verdadeiro. Eu tenho visto isso. Não desperdicem isso, aproveitem. Aproveitem, de verdade. Não pense, o Sandrão está sendo grosso com a gente. Não, ele quer acordar, despertar a igreja, para que a igreja viva o evangelho genuíno, verdadeiro. Quase que ele pregou a minha palavra. Vai abrindo aí sua Bíblia em Lucas capítulo 7 aí para mim, por favor. Lucas 7, versículo 36. Eu quero compartilhar com vocês algo rápido e preciso nessa noite. Porque toda a introdução dessa palavra, Sandrão já nos facilitou, aleluia. Oh glória, oh Jesus. Manda nós, Jesus. E diz assim, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se à mulher, disse, Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés,
mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, nós temos esse cenário retratado nos evangelhos de formas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre esse mesmo cenário. E João chega a relatar que era na casa de Lázaro e era Maria quem beijava os pés do Senhor. Agora, em todos esses cenários retratados, nós vemos o mesmo tipo de pessoas em volta da mesa. Nós vemos pessoas que tinham intimidade com Jesus. Nós vemos fariseus. Nós vemos uma mulher pecadora. E nós vemos os discípulos. E eu quero que você imagine essa sala agora. Quero que você se imagine dentro desse ambiente. Sabe quando a pecadora chega e ela quebra aquele vaso de alabastro, começa a ungir o Senhor. A palavra diz que Judas, ele olha e ele começa a causar um burburinho dentro da sala. Ele diz, cara, isso daí é muito caro. A gente podia ter vendido isso daí por uns 300 denários. Cara. Vendia por uns 300 denários e dava aos pobres. E no Evangelho de João, no capítulo 12, contando essa história, diz, não que ele estivesse preocupado com os pobres, mas porque ele mesmo roubava da bolsa. Ele cuidava da bolsa das moedas e ele retirava dinheiro daquela bolsa. A coisa mais contundente que eu vejo nessa sala é quando Jesus Cristo olha para esse fariseu e diz assim, ei cara, desde que eu entrei você não lavou, não me deu água para os meus pés. Era da cultura que se oferecesse que alguém viesse e lavasse os pés do convidado, porque quando eles se assentavam à mesa, na verdade não era a mesa como nós conhecemos, era uma mesa baixa. Os pés ficavam próximos ao alimento. E os pés eles vinham sujos da poeira da rua. Então os pés precisavam ser lavados para se sentar à mesa. E eles estavam sentados à mesa, porém os pés de Jesus estavam sujos. E o cara começa a entrar em crise, porque a pecadora estava beijando os pés do Senhor. E ainda colocava a prova, se ele fosse profeta mesmo, saberia que essa mulher é uma pecadora. Porque uma pecadora tocando um homem, aquilo era inadmissível. E ele olha na cara dele e diz, você não me deu água para lavar os pés, cara. Você não me deu ósculo. E essa mulher não para de beijar meu pé. Você não me ungiu a cabeça, mas essa mulher não para de ungir os meus pés com um unguento preciosíssimo. Enquanto tudo isso acontecia, Judas estava do lado julgando. Poxa vida, podia ter vendido isso por 300 denários. Sabe, o que eu quero que você pense nessa noite é, nessa sala, em qual personagem você tem se enquadrado? Você se enquadra naquele que sabe demais a respeito da palavra? Uau! Cheio de não me toques. Mas não faz nem o básico pelo Senhor? Ou de repente, quem sabe você seja o Judas, que estava roubando da bolsa e estava julgando a pecadora e colocando preço no sacrifício dela.
Ou você é aquela mulher pecadora que invadiu uma casa sabendo que aquilo poderia ter consequências severas para ela. Ela pega um alabastro, um vaso de alabastro com um unguento preciosíssimo que valia mais de 300 denários. E a gente estima uma base de 1 denário por dia de trabalho, né, Sandrão? Aquela mulher estava levando 1 ano de trabalho aos pés do Senhor. Aquilo era muito valioso. Principalmente para uma mulher. Principalmente para uma mulher. Que era muito mais difícil. E ela leva e ela arrebenta com aquilo, porque aquele vasilhame, ele era selado, lacrado, e quando você rompia, você quebrava a ponta dele, você precisava usá-lo e ele não poderia ficar aberto muito tempo, porque ia estragar. Então ela quebra o vaso e começa a ungir. Outros textos dizem que ela se levanta e joga na cabeça de Jesus. Ela chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. O que aquele homem não ofereceu à bacia, ela oferece as suas lágrimas. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ou seja, a sua honra. Ela coloca a sua honra aos pés de Jesus. Tem a sua honra por menor do que a sujeira que estava aos pés dele. E beija os seus pés, não se importando com nada, rendendo totalmente a vida dela. Não importa o pecado que ela havia cometido, não importa a vida que ela levava, mas ela estava se rendendo. Sabe qual é o problema? O nosso problema como igreja hoje é que pouquíssimos de nós, eu digo pouquíssimos porque a igreja é grande, a igreja do Senhor é grande. Aqueles que se dizem cristãos sobre a terra são numerosos demais nos dias de hoje, principalmente no Brasil, que se dizem cristãos. Mas eu pergunto para você, quantos do que se dizem cristãos no nosso tempo realmente teriam a coragem de quebrar a sua vida aos pés de Jesus e deixar que aquele perfume tomasse a casa, de sacrificar tudo que tem, tudo que é, toda a sua reputação, toda a sua honra, aos pés de Jesus, por entender que não existe melhor lugar para estar? Somos muito poucos que têm feito isso por Jesus nos nossos dias. Uma grande parte de nós tem se comportado como aquele fariseu que acha que entende demais e já não precisa fazer mais nada. Uma outra parte tem se comportado como um traidor, que roubava o Senhor e ainda assim queria colocar o preço no sacrifício da mulher. Sabe quantas vezes a gente não olhou para o nosso irmão e quis colocar preço no vaso dele de alabastro? Quantas vezes, irmão? Que nós não temos a coragem de quebrar o nosso vaso, mas nós vemos o nosso irmão quebrando o vaso e nós, miserável, podia ter doado, vendia por 300 denários. Mas nós não temos coragem de quebrar o nosso vaso, mas nós queremos colocar preço no sacrifício do outro. Nós queremos invalidar o sacrifício do outro, como aquele fariseu que dizia, se soubesse que essa mulher é uma pecadora, não permitia que ela fizesse isso. Sabe, irmãos, nós entramos num lugar como igreja, e nós precisamos sair urgentemente de dentro desse lugar. Nós ficamos moles. A liberdade de expressão, de culto ao Senhor, ela nos transicionou de homens livres para homens libertinos. Nós temos confundido a liberdade com a libertinagem. A facilidade do Evangelho é muito forte no Brasil, então nós não damos mais o valor necessário ao que o Evangelho é de verdade. Sim. Uma vez eu vi uma frase que dizia, a vitória te deixou fraco, por isso você está sendo derrotado hoje. E aquilo falou muito comigo, falou, uau,
É verdade. Quando a gente se acostuma com a liberdade, se acostuma com a vitória, nós ficamos fracos. Sabe, e parece que viver no Brasil, ser a igreja brasileira, criou ocasião para que nós enfraquecêssemos na fé. E como Paulo falou para Timóteo, nós estamos trocando o verdadeiro evangelho pelas fábulas. Falsos mestres, de acordo com a nossa própria cobiça. Por isso hoje existe porta de qualquer coisa aberta, com um monte de gente dentro. Como se fosse o iFood, sabe? Você abre ali o aplicativo, o que eu quero comer hoje? Eu quero comer isso daqui, ó. Cara, não funciona assim. O evangelho não é isso. Nunca foi, nunca será. Se o próprio Jesus foi duro em palavras, por que nós precisamos massagear o ego de pessoas no nosso tempo? Eu não quero ser massageado. Eu prefiro um dedo de um profeta na minha cara do que um cafuné na minha cabeça me empurrando para o inferno. Nós precisamos despertar desse sono. Nós precisamos sair desse lugar. Sabe, Sandrão, tem pessoas que mudam de igreja porque o pastor diz que não pode mais beber. Assim, gente, não é bom que beba, não é interessante que tome álcool, porque isso pode causar escândalo. Ah, mas a palavra não diz que é pecado, mas a palavra diz que se o que você faz o seu irmão tropeçar, você é culpado do sangue dele. Você pode não ter problema com o álcool, mas se o seu irmão tiver, e ele cair por causa de você, você será cobrado. Você pode ter certeza disso. Então não convém. Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convém fazer. Eu sou livre, mas eu não posso confundir a liberdade com a libertinagem. Eu não posso. Eu preciso ser inteligente e usar a minha liberdade da forma correta. Mas hoje nós vemos o evangelho diluído em água com açúcar. Se o seu problema é financeiro, existe uma porta que só fala de prosperidade. Se o seu problema é físico, tem uma porta que só fala de cura. Se o seu problema é sexual, tem uma porta que permite toda a imoralidade sexual que você pratica. Mudamos não, eles mudaram. Aí já não faz mais parte da igreja de Cristo. Já faz parte de uma seita herética. Mudaram o sentido das palavras do Senhor, para que pecados sexuais não fossem confrontados. Não, você pode continuar, está tudo certo. Sabe, tempos obscuros nós estamos vivendo, como igreja sobre a terra. E eu não sei se você percebeu, mas a palavra diz que os dias da vinda do Senhor seriam como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, eles casavam-se e davam-se em casamento. Se relacionavam livremente, casavam até com animais. Homem com homem, mulher com mulher. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Será? E haverá um tempo, Timóteo, que os homens serão avarentos, presunçosos e irreconciliáveis, desobedientes a pai e mãe. Desses afasta-te. Uau! Sabe, tudo que nós queremos é ser um crente bonitinho do domingo à noite. Nós queremos chegar domingo à noite, entrar por aquela porta e ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de prosperidade. Uau! Uma palavra motivacional. Sim, nós sabemos fazer isso. Nós podemos aqui pregar agora uma palavra que vai fazer você sair daqui flutuando, e amanhã você vai conseguir executar o melhor dia de trabalho da sua vida por causa da palavra que você pode ouvir aqui agora. Nós sabemos fazer isso. Mas nós não temos uma palavra para fazê-lo hoje.
Sabe? Realmente nós estamos voltando às fábulas. Nós queremos sempre um final feliz. Nós queremos sempre a historinha lightzinha. Sofrimento? Não. Cicatrizes? Deus me livre. Né? Agora existia um camarada chamado Paulo, o apóstolo, que quando questionado a respeito do seu apostolado, ele disse: cara, eu trago em mim as marcas do evangelho. E se você visse as costas de Paulo, meu irmão. Várias vezes recebeu 40 chibatadas menos uma, apedrejado. 2 vezes em naufrágio, espancado, preso. Sofreu todo tipo de injúria por causa do evangelho. E ele se levantava e dizia: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder para transformar a vida do homem. E esse Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz assim: eu me alegro no sofrimento que tenho por causa de vocês, e por poder completar no meu corpo as aflições que ainda faltam para o corpo de Cristo. Você ouviu bem isso? 1 Colossenses, Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante. Eu vou repetir. Ele disse: eu me alegro no sofrimento que tenho por causa de vocês, e completo no meu corpo as aflições que ainda faltam para o corpo de Cristo. Nós estamos falando de homens que amavam sofrer por Cristo, que amavam sofrer pelo evangelho, que renunciaram toda a sua vida. Sim, esses homens quebraram o seu vaso aos pés dele. Eles renunciaram à vida. Paulo era doutor da lei. Cara, Paulo era cidadão romano. Paulo era o cara. E ele disse: eu tenho tudo por lixo, por esterco, porque a minha sabedoria não é nada perto da sabedoria dele. Uau. Homens que quebraram o vaso de alabastro, e que preferiam o sofrimento à calmaria de uma vida sem propósito. Sabe, é tempo de nós despertarmos como igreja, pararmos de desejar somente o conforto e as coisas fáceis de se fazer, porque as coisas que Jesus nos impulsiona a fazer são as difíceis. Ele já começou fácil te mostrando isso, quando ele diz assim: ó, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ei, por favor, irmão, negar a si mesmo é um negócio muito profundo. Negar a si mesmo fala de quebrar o seu vaso aos pés dele, com tudo que você é, com tudo que você tem, tudo que você conquistou, aos pés dele, e dizer: a partir de hoje eu faço aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Tomar a cruz. Sabe o que é tomar a cruz, irmão? Olha a história. Quando Jesus colocou a cruz nas costas, o que aconteceu com ele? Ele foi sendo humilhado, cuspido, açoitado, envergonhado, humilhado pelas ruas, até que chegou ao Monte Caveira, onde ele foi levantado naquela cruz e por fim entregou a sua vida. Ele está falando de um sofrimento, está falando de entregar a vida. Sabe, irmão, a glória vem depois só. O problema é que nós queremos viver a glória hoje. Ele não nos prometeu a glória hoje, ele nos prometeu o governo hoje. Ele nos chamou para que nós governássemos com ele já em vida. Mas exige renúncia, querido. Exige um posicionamento.
Sabe, entenda uma coisa. Esse momento que nós estamos tendo aqui é aquele momento entre o primeiro e o segundo tempo, quando o técnico vai para o vestiário com os jogadores e passa um sabão neles. E diz para eles: ei, se vocês não jogarem direito, nós vamos ser envergonhados aqui. Vocês voltem para lá e joguem direito. Joguem como a gente combinou. Joguem como vocês foram preparados para jogar. Então eles voltam para o segundo tempo e ganham o jogo. E aonde que é o jogo, irmão? Se aqui é o vestiário. O jogo é lá fora. É lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. É lá no meio da sua família. Aonde eles esperam ver Jesus em você. Aonde eles precisam ver Jesus em você. Mas talvez você ainda esteja preso num lugar chamado dualidade de pensamento e de vida. Porque ensinaram para você que existia uma coisa chamada mundo gospel e a outra coisa chamada mundo secular. Só que a coisa mais contundente, irmão, é que nós vivemos em um mundo só. Eu nunca consegui sair desse mundo e ir para outro. Você conseguiu já, Sandrão? Sabe, a sua vida também é só uma. Não existe separação entre gospel e secular. A sua vida é só uma. E Jesus espera que você seja cristão em tempo integral. Não somente o crente bonitinho do domingo à noite. Sabe, porque não somos poucos os que vêm no domingo à noite bonitos e arrumados. Mas quando batem a porta do carro para ir embora, parece que vira uma chave demoníaca na vida da pessoa. E ele já vai embora brigando com a esposa, esculachando os filhos. Chega em casa, é um diabo vestido de gente. No dia seguinte, no trabalho, ele participa de rodas com pornografia, com conversas. Sabe, eu não estou falando que você faz isso. Eu estou falando que muitos de nós fazem. Eu não estou apontando o dedo. Sabe? Tem todo tipo de práticas absurdas na sua vida de segunda a sábado. Ou melhor, de domingo depois do culto até domingo antes do culto. E não são poucos os casos que eu tomei conhecimento de pessoas que vinham quebrando pau dentro do carro. Quando parava na porta da igreja, que descia do carro, virava a chave. Ei, aleluia. A paz do Senhor, queridos. Ah, venha cá, irmã. Ah, aleluia. Ai, é manto. Aleluia. E aí, cheio das espadadas, das coisas, e não sei o que, todo mundo olha e diz: meu Deus, como é uma bênção essa família. Mas à beira da separação, muitas vezes já até em adultério. Outros com vícios em bebidas e drogas, escondido. E só sua esposa ou seu marido em casa sabendo o quão difícil tem sido essa dualidade de vida. Então o Senhor, Ele nos chama, o Senhor nos chama nesses dias a sairmos desse lugar, deixarmos de ser sem vergonha e pegarmos o nosso vaso e de fato quebrarmos aos pés dele. Deixarmos esse lugar de quem sabe demais. Deixarmos esse lugar de apontar os outros e querer arrumar preço para o sacrifício dos outros. Mas entrarmos num lugar do pecador que vai lá e quebra o vaso. Que Jesus Cristo, Ele olha para aqueles fariseus, Ele diz assim, é por isso que eu digo que os pecadores e as prostitutas estão adiante de vocês no reino dos céus. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Eu não sei você, irmão, mas eu já fui muito perdoado.
Eu não sei você, mas eu ainda preciso de perdão. E quem é muito perdoado, muito ama. E eu, sabendo da nossa natureza humana, minha e sua, irmão, nós viemos da mesma fábrica. Nós temos o mesmo problema com o pecado. Eu tenho certeza que você não foi pouco perdoado. Desculpa. Eu tenho convicção disso. Você não foi pouco perdoado. Você está aqui essa noite porque você foi muito perdoado pelo Senhor. E quem é muito perdoado tem muito motivo para amá-lo. Tem muito motivo para quebrar o seu vaso aos pés dele. Então, por favor, nós convidamos nessa noite a parar de apontar o sacrifício do outro, a sair desse lugar de superioridade e tomar o seu vaso de alabastro, que é a sua vida, e quebrar aos pés dele. E para encerrar, eu quero te dizer algo. Quando aquela mulher quebrou aquele vaso, o cheiro do perfume encheu a casa. Não queira quebrar um vaso vazio aos pés dele, para mostrar para os outros que você está quebrando um vaso. Não faça isso, porque não vai ter perfume na casa. Não faça isso. Se lance de uma vez, cara. Se lance de uma vez. Derrama logo esse perfume, irmão. Derrama logo isso daí. Para de ficar retendo. Ai, mas é a minha vida. Meu precioso. Para com isso. Quebra logo essa vida. Ele já disse para você que Ele quer que você morra essa vida. Que Ele quer que você perca essa vida para poder encontrá-la na eternidade. Para de querer salvar essa vida. Para de vir à igreja. Vir não. Nós precisamos ser a igreja. Então pare de vir ao culto e pedir que Deus abençoe uma vida que Ele quer que você perca. Pare de colocar a sua necessidade à frente da necessidade de Jesus. Não quebre um vaso sem perfume. E também não quebre o vaso só porque eu estou te provocando. Mas quebre o seu vaso aos pés dele, porque você entendeu o que eu estou dizendo. E se você não entendeu hoje, vai para casa. Jejue, ore, chore e entenda. Também você não precisa quebrar em público, não. Quebra no secreto. Mateus 6. Porque o que você fizer em secreto diante do seu Pai, Ele vai te recompensar em público. Vai, quebre no secreto, mas quebre o seu vaso com entendimento. Derrame de uma vez a sua vida. Sabe, a coisa mais triste que tem, querido, é viver as coisas pela metade. É muito triste viver as coisas pela metade. É nojento viver as coisas pela metade, irmão. Imagina só você hoje ganhar um iPhone X com a tela quebrada. Vai te adiantar do quê? Por quê? Porque você vai ter uma coisa boa pela metade. Não vai servir para nada. Sabe? Você ter um carro. Sabe, você ter aí um Civic Zero, um Corolla Zero sem motor. Vai te adiantar do quê? Você vai sentar dentro para bonito, para bater foto, mas não vai servir para mais nada. Assim é a vida com Cristo. Se nós vivemos pela metade, não vale a pena viver. E o problema é que se nós levarmos até o fim, vivendo pela metade uma vida com Cristo, no final,
nós seremos tirados como bodes. E aí nós vivemos uma vida pela metade. E naquele dia nós vamos olhar e vamos dizer: meu Deus, mas eu nem pequei direito. Eu até segurei para não pecar, o problema é que eu não entreguei a vida por inteiro. Ah, irmão, o que é que você está esperando? O que mais você precisa saber? Joel 2. Não é mais tempo de rasgar as suas vestes, é tempo de rasgar os corações. Sim, é tempo de chamar desde o mais velho até aquele que ainda mama, de sair até o noivo e a noiva das recâmaras, porque não é tempo de prazer, é tempo de jejum, de choro, de arrependimento. Se você ainda não sente isso, se você ainda não consegue entender isso, eu te desafio a partir de hoje proclamar um jejum, entrar em um período de clamor, de súplica, de oração diante dele, para que ele faça você enxergar o que eu estou te falando. Eu duvido que a sua vida não vai ser transformada. Eu duvido que você não vai largar essa mania de querer viver pela metade. Sabe, é tão ridícula essa situação, irmão, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu não queria quebrar o meu vaso. É tão ridículo que às vezes a gente segura o vaso por causa de uma lata de cerveja. Porque se eu quebrar meu vaso eu não posso mais tomar uma cervejinha daí. Por favor, me ouça nessa noite. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Sim, que caiam os tampões dos seus ouvidos hoje, que caiam as escamas dos seus olhos, que você saia desse lugar que você está preso, onde você pensa que as coisas não precisam ser espiritualizadas. Tudo é espírito, porque o mundo físico foi gerado a partir do espírito. E nós só não enxergamos como Adão enxergava por causa da queda no jardim, porque senão nós veríamos o movimento espiritual que está acontecendo aqui agora. Nagaço e a cantarabaxaie. Sim, quebre o seu vaso diante dele. Renuncie a sua vida, renuncie a sua vida, renuncie as suas escolhas, renuncie as suas vontades, renuncie o seu eu. Quebre o seu orgulho nessa noite. Quebre o seu orgulho. Muitos de nós precisam voltar, refazer o caminho e pedir perdão, se humilhar, para poder quebrar o vaso. E talvez você não quebrou o vaso ainda, porque você não quer se humilhar, não quer voltar na sua casa, pedir perdão para os seus pais, não quer voltar lá na empresa que você lesou e pedir perdão para os donos. Você não quer ir na casa daquela pessoa que você prejudicou e pedir perdão. Por isso você não quebra o vaso. Pare de meninice. Chega de infantilidade. Vamos cuspir a chupeta fora. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos e não da creche.
Enquanto o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo. Enquanto o herdeiro for menino, em nada ele difere do escravo. Enquanto nós somos infantis, nós seremos sempre escravos espirituais. Mas o Senhor nos chama a um amadurecimento nessa noite. O Senhor nos chama a romper cadeias. O Senhor nos chama a romper barreiras nessa noite. Agaçoque amandarabaxeie candarabaxaia. Choriaste cantarabaxaie. Sim, comece a orar aí no seu lugar. Comece a gerar em você um arrependimento genuíno. Comece a gerar esse arrependimento aí. Olhe para dentro de você. Faça isso nessa noite. Analise o homem a si mesmo. Espírito de Deus, gera em nós um arrependimento genuíno nessa noite. Gera em nós um arrependimento genuíno nessa noite. Sim, quebra o nosso orgulho, a nossa altivez. Nós queremos derramar diante de Ti tudo que temos, tudo que somos. Sim, nós nos entregamos a Ti. Sim, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Sim, e deixa quem quiser falar. Não importa o que vão dizer. Que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, vale mais, vale mais. E não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o meu vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, e não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso, quebro
preso aos teus pés. Erabaçou que amandaralabaxei, candarabaxai. Por isso eu vos digo que prostitutas e pecadores estão adiante de vós no reino. Ele disse isso àqueles fariseus, porque eles não tinham consciência do quanto eles precisavam ser perdoados. As prostitutas tinham essa consciência. Tinham a consciência de que precisavam muito do perdão. Que o Senhor gere em você nessa noite a consciência da queda. Que o Senhor gere no seu interior uma consciência de queda, de pecado e de morte, de necessidade de perdão. Sim. Que a sua vida não seja mais a mesma a partir de hoje. Seja virada uma chave no seu entendimento nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.